Então, boa noite a todos. Boa noite. Vamos então iniciar com a nossa leiturinha. Procure ser humilde em todas as circunstâncias. Humildade não é dizer sim a tudo e a todos, nem é apregoar que são humildes. Não é agachar-se mentalmente a tudo o que os outros dizem. Não. Humildade é saber exatamente o que somos e o que valemos. E conhecermos a nós mesmos, procurando corrigir sinceramente nossos defeitos e não nos querendo impor aos outros. Quem é humilde em geral não sabe que o é, mas quem não é humilde é quem pensa que é. Muito bom, hein? Carlos Torres Pastorino. Então, com essa mensagem, então, convidamos a todos. Vamos então elevar nossos pensamentos, os nossos sentimentos ao alto e rogando a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, justiça e caridade, e a nossa família espiritual, sob a égide do Cristo, sendo orientada pelo nosso Pai Francisco, que possa Ele, como um bom evangelizador que é, um conhecedor nato da Bíblia, do Evangelho, que possa nos inspirar nessa trajetória de estudos que estamos realizando aqui nesta Casa de Francisco, e que os nossos mentores nos fortaleçam, nos inspirem, e que possamos ser intuídos daquilo que temos também dentro de nós, já do passado, para que possamos trazer à tona a luz da doutrina espírita. Assim, Senhor, neste clima de paz, de proteção, que abençoe e ilumine a todos os irmãos convidados, encarnados, desencarnados, a todos que irão acompanhar pela internet, que possam receber o amparo e que a luz se faça aqui hoje nesta casa. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade e damos início então com as nossas atividades doutrinárias desta noite. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos retomar da onde a gente parou. Então, a gente está estudando o Gênesis, né? Na terça é a Gênesis de Kardec, hoje é o Gênesis de Moisés, né? Pentateuco. Então, a gente parou, a gente foi até o versículo 3, né? Então, nós vamos ler. Depois, só um pouquinho que nós já vamos ler ele. Então, nós vamos ler os 3 primeiros versículos e aí depois a gente retoma ele com os comentários que a gente não conseguiu concluir todo do Honório Onofre de Abreu. Que a ideia é o nosso estudo, então, é um núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, né? Todos vão estudar, todos vão pesquisar. Então, cada um vai trazer os seus comentários, que a gente já falou das Bíblias, né? E vamos, então, trazer o comentário de Honório Onofre de Abreu, um estudioso da doutrina espírita e da Bíblia, né? Que ele possa nos inspirar também nesses estudos, com certeza ele inspira a todos, que ele praticamente foi o que deu o pontapé inicial a esses estudos do Velho Testamento, né? E do Novo também. E aí então a gente vai fechar os comentários, porque tem vários teólogos, vários pensamentos, nós vamos trazer o pensamento deles, mas a ideia é fechar a luz da doutrina espírita, né? Pegar as ideias, uma pitada daqui, dali um pensamento, fecha com Honório Onofre de Abreu, o que ele tem para dizer à luz da doutrina espírita, e aí cada um faz, né, os seus comentários, né, é participativo, né? Que a ideia aqui é não jamais fechar, encerrar a interpretação, né? Ninguém está aqui para definir a interpretação e encerrar, né? A gente está aqui para somar, para trazer mais comentários e, né, como mais um simples estudo como qualquer outro, né? Então vamos lá. Vamos ler esses 3 versos e aí depois a gente retoma ali da onde a gente parou. Parou por aqui. Quem lê? Essa minha aqui? A minha é evangélica. Pode ser essa aí.
No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E aí, então, o que a gente entendeu ali? Né? Ali foi tranquilo o princípio, então, só para nós dar uma resumida, né, do que a gente viu na aula anterior, junto com uma pleiade de espíritos superiores. Então, co-criou, elaborou todo o nosso planeta, né, os seres, tudo. Né? E aí, Honório Onofre de Abreu, ele vai mais longe com esses estudos. Né? E ele diz, então, que, na verdade, o céu, né, representa os nossos pensamentos, né? Aquilo que nós vamos projetar aqui na nossa reencarnação, que é a Terra, né? Então o céu seria, né, o superior, né? Tudo aquilo que a gente vai ser programado para vir aqui nessa reencarnação e elaborar aqui na Terra, né? Lembram disso? E aí então, porque tem a interpretação literal, né? Que literal, Deus criou o céu e os céus e a terra. Né? Então criou, né, o universo, os céus, o infinito, e criou a terra. Né? Isso seria o literal. Mas então a gente não fica só no literal, né? À luz da doutrina espírita, então a gente vai além disso, né? Vai pesquisar, vai buscar mais informações. Aí no 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então esse aqui é mais longo, né? E aí tem aquele comentário do Onofre de Abreu, lá que a gente não concluiu. Então vamos ler ele, alguém lê ali para nós. E a terra era sem forma e vazia. Comentamos também. Como falamos do processo de elaboração da vida mental, foi isto? Então, esses elementos que, sendo trabalhados e organizados, realmente começam por um processo, assim de esboço, um processo muito rudimentar e vai tomando forma. Então, isto que diz respeito à elaboração mental e a Terra era sem forma e vazia. Nós temos dois planos. A área de elaboração do orbe, não é isso? Devagar, ela vai sendo formada e edificada. E a terra dos corações não é representando os corações fisicamente falando. É um plano de sentimento. E o sentimento no seu sentido já de elaboração, de encaminhamento. Ele é uma construção também. Uma construção decorrente de todo um sistema de elaboração da nossa vida íntima. Para o intelecto. Então, esse coração define a terra profunda. Então, quando Jesus define hoje, eis que o semeador saiu a semear, no campo da observação literal do registro, é semear a terra. Não é isso? Para colher, mas a terra, essencialmente, que os espíritos dela lá comentam, é a terra dos corações. E a terra dos corações é a terra, essencialmente, no campo dos sentimentos. Então, o sentimento necessita ser elaborado através de lances mais profundos e mais distantes. Daí conseguiram captar, hein? Ele faz um aprofundamento, né, bem... Então ali ele está comentando, né, desse versículo aí, a terra era sem forma e vazia. Então por que dizia que era sem forma e vazia? Então, como a gente estava comentando antes, o processo que ele estava comentando no primeiro versículo de elaboração da vida mental, né? E aí então está sendo organizado isso tudo.
né? Porque a ideia é que estava vazia, sem forma. Então vai sendo feita toda essa elaboração mental, ali a Terra sem forma e vazia, e nós temos dois planos, né? Aí a área de elaboração do orbe, né? Então tem a área de elaboração do orbe. Devagar ela vai sendo formada e edificada, né? E também não só, então o literal seria essa elaboração do orbe, né? A criação do planeta. E também tem a terra dos corações, ó. A terra dos corações, que não é representado os corações fisicamente falando. É um plano do sentimento. Que tá sendo, nós não estamos aqui na Terra trabalhando nossos sentimentos, que era muito rudimentar. E hoje na doutrina espírita a gente está trabalhando o quê? A gente está trabalhando para nos libertarmos do rudimentarismo, da ignorância, nos tornando seres melhores, né? Seres com mais sentimentalismo, né? Praticando as virtudes. Então isso tudo é uma coisa que está para ser formado, que não está concretizado ainda, né? Ainda não está para ser feito ainda, no solo dos nossos corações. Então a gente vem aqui para o orbe, né, e vai trabalhar essas questões. Então mais ou menos o pensamento que ele nos traz é isso. Então veja que ele foi além do literal, né? Que podia ficar só na questão do orbe, né? Que à luz da doutrina espírita também Jesus é o co-criador, que a gente comentou, tá? Mas também tem essa criação que está por se fazer, essa concretização do nosso interior, né? Que ainda não está concluído ainda. E realmente ainda está sem forma e vazia, está sendo trabalhado isso, né? Conseguiram entender? E aí depois ele fala também, ó, e uma construção decorrente de todo um sistema de elaboração da nossa vida íntima, para além do campo intelectivo, viu? Além do intelecto, não ficar só no intelecto. Não dá para misturar as duas coisas, né? Então esse coração define a terra profunda, quando ele dá o exemplo de Jesus, que ele diz: eis que o semeador saiu a semear. Então ele vai semear a semente aonde? Aonde que ele saiu a semear sementes? Aonde? O que nós estávamos falando? O que está para ser elaborado dentro do dos nossos corações? Então as sementes são semeadas, ele semeou as sementes dos nossos corações, né? Essas sementes seriam, não sei se seria, como se fosse o início das virtudes. Exatamente. Que ele vai falando ali que ela era rudimentar e depois ia melhorando, né? Vai tomando forma. Isso. Então as primeiras sementes seriam lá no começo, começando com algumas virtudes. E vejo que tem tudo a ver no princípio, né? No princípio Deus criou os céus e a terra. E estava sem forma e vazia, então começou todo, né? Começou toda essa da forma, isso tudo, né? Que nós vamos ver depois. Depois veio os seres. Oi? Tá gravando, né? Uhum. Então ali ele diz, né, que é para... Então ele dá um exemplo da parábola do semeador, né? Que ele diz: no campo das observações literais do registro, semear a terra para colher, ó. Mas a terra, essencialmente, que os espíritos dela lá nos comentam, é a terra dos corações, né? É a terra dos corações, é a terra essencialmente do campo do sentimento. Então o sentimento necessita ser elaborado através de lances mais profundos e mais distantes. Isso é importante para nós, porque para esse estudo de Gênesis não ficar só um estudo também intelectivo, um estudo somente científico, né? Mas trazer também desse conteúdo, trazer do que tem da parte moral também para nós, né? Isso é importante. O que pode trazer a moral para nós, né? Então aqui nos trouxe um grande exemplo agora, né?
Vamos ver se tem continuação. Dá um clique ali para nós, por favor. Não, ali vai pro 3. Tá, então vamos pro 3 agora. A gente parou no 3, né? E disse Deus, haja luz. E houve luz. Então esse é bem curto, né? E disse Deus, haja luz e houve luz. Então o que tem de comentário aí da Bíblia de Bico? O meu ele é do 3 ao 6 daí. Vou ler agora ou... Ah, tá, o teu é do 3 ao 6. Eu espero mais um pouco. Não, então espera um pouquinho. Tem um comentário que ele fala sobre a luz. Ele fala, né? Nota inicial. O dia da luz e das trevas. Esse é o do 3 ao 5. Uhum. A gente chegou a ver o 3, então, né? O 3 a gente chegou a ver, então a gente ia pro 4, né? Ali ele comentou, ali não tem, né? O 3, né? Aí comentário, né? Verso Parece 3. que ele disse ontem que não tinha, né? De 1, 2 e 4. Ah, tá. O 3 não tem. E tem algum comentário daí agora hoje veio o Mateus que ele traz os comentários do Russell Norman Champlin, né? Eu acho que é essa a pronúncia correta. Vamos ver se tem algum comentário desse haja luz e houve luz. Ele fala o seguinte: antigas cosmonias falavam de uma luz primeira que nada tinha a ver com a luz solar. No relato do Gênesis, temos essa luz antes da criação do Sol, o que só teve lugar no quarto dia da criação. Muita especulação estéril cerca da descrição dessa luz. Alguns supõem que a luz vinha do Sol, que já existiria, mas que ainda não tinha sido posto como centro da órbita terrestre, conforme sucedeu mais tarde. Outros veem como uma metáfora na expressão que não pode ser compreendida por meio de explicações literais. Certo intérprete aludiu a uma espécie de corpo luminoso, não o Sol, que se movimentava de leste para oeste, e que posteriormente teria sido transformado no Sol. Outros lembram a coluna de fogo e de nuvem da história posterior de Israel, pensando então que havia algo parecido com isso. Aí ele comenta aqui, e todas essas explicações são inúteis. Dentro dessa parte, ele comenta sobre luz e trevas. Então, o que ele diz? Apesar de não podermos entender bem a declaração do autor sacro, as lições morais e espirituais são óbvias. É preciso o Espírito de Deus para que o caos escuro da vida de um homem seja iluminado. Então, ele trabalha mais a luz como se fosse Doutrina espírita, né? Que a gente tinha comentado que a luz era espiritual, né? E não a luz solar, porque ele comenta que a luz solar não tinha sido criado o sol ainda. isso, Né? Então muitos acham que é a luz do dia. Agora voltou. O que tu queria mais comentar, por favor? Ele tem uma parte aqui que ele comenta o seguinte: Deus é luz. Os homens são luzes quando são piedosos. Jesus é a luz do mundo. Israel seguia a luz de Deus ao ser libertado do Egito. Aí isso aí está em Êxodo 13. Esse último versículo afirma que Deus também criou as trevas, embora hesitemos em afirmar tal coisa. Espiritualmente falando, porém, As trevas é quando a gente está afastado da luz. Ou seja, não diz que Deus é luz, estamos afastados de Deus. O que nos afasta de Deus? É nós, a gente mesmo é que se afasta de Deus. Deus jamais vai se afastar de nós, filhos, né? Ou nós é que vamos se afastar, por quê? Porque a gente vai escolher caminhos, né, da ignorância, dos vícios, né, do orgulho, do egoísmo, está vivendo em trevas nesse caminho, né? E nós vamos começar a brilhar nossa luz, que Jesus nos convida,
né? E o próprio Cristo também diz que Ele é a luz do mundo, né? E dizendo que brilha a nossa luz. E como é que nós vamos brilhar? Nós tínhamos comentado antes, né? No outro versículo, que o Honório nos traz sobre, então, semear aquelas sementes no solo dos nossos corações, que são as virtudes, né? E aí, então, eu germinando aquelas sementes das virtudes, eu sei, praticando elas, eu vou estar acendendo a minha luz interior. Eu vou estar brilhando a minha luz. Entendeu? E aí nós vamos estar saindo do movimento de trevas. Faz sentido, né? Esse comentário dele aí é muito bom mesmo. É muito bom porque ele fecha bastante com a doutrina espírita, né? Então ali tem comentário ali de Honório Onofre de Abreu, né? Lê para nós. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Nós já tivemos a oportunidade de comentar também alguns aspectos, lembrando que o registro atribuído a Moisés, e disse Deus. No campo da narrativa, ele define que se trata de expressão já formalizada ou informação dos próprios acontecimentos. Porque em termos de eternidade, de infinito, a luz já era uma realidade. Então a expressão "e disse Deus" significa verbalização. Quer dizer, é um sistema de ajuste desses valores que são, vamos dizer, eternos, como é o caso da luz. Porque ao lado da luz tem a treva. Se a treva é relativa, a luz é absoluta. Então ela sempre existiu. Ela precede e sobrevive e vai além de todos os acontecimentos nos turbilhões que possam insinuar as trevas. Então, olha só que esse comentário que ele faz, né? Então a luz a luz já existe a luz, né? E a treva, então, ela é relativa. A luz que é absoluta. Então, o normal seria a luz que é o normal, né? Que é o absoluto em tudo. E a treva que ela é relativa. E ela procede, sobrevive e vai além de outros acontecimentos do turbilhão, dos turbilhões que possam insinuar as trevas. Então, ou seja, todo aquele movimento de trevas, ele é um movimento que ele é transitório. Né? Ele é transitório para nós. Aquele o pior ignorante das leis que está afastado de Deus, um dia ele vai se conectar a Deus. Ele vai querer, vai cair em si, vai ter que fazer a volta do caminho, né? Para a casa do Pai. Então tudo a trevas é transitória, a luz que é o infinito, né? Que é uma coisa que vai perdurar, como diz ali, para sempre, vai sobreviver e vai além de tudo, né? E a trevas é transitória, é relativa, né? Vamos ver se tem algum comentário aqui do 3. Vamos ver. Não, aqui já vai pro 27. Vamos ver aqui o Severino Celestino, o que ele fala do 3. O 3 ele disse, ó, e disse Elohim, seja a luz e houve luz. Então a destruição das trevas pelo surgimento da luz que organiza o caos. Entendeu? Ressaltamos nesse versículo o poder criador do verbo divino, pois Elohim ordena e a luz surge para destruir o caos. Depois da criação da massa do mundo, que é a terra e as águas, a primeira coisa de que se precisava para organizar era a luz. Esta luz é a luz divina, porque mais tarde ele cria os luzeiros no quarto dia, o sol, a lua e as estrelas. Esta luz é a luz espiritual guardada para aqueles escolhidos por Elohim, viu? Então, mais ou menos, ele fecha com esse do Champlin, né? Então,
uma luz divina, né? Então diz aqui a destruição das trevas pelo surgimento da luz que organiza o caos. E tem tudo a ver com a gente também, né? A partir do momento que a gente não quer mais viver, reconhece que está vivendo em trevas, né? E cai em si, começa a trabalhar as virtudes, então seria uma destruição dessas trevas interior dentro de nós, né? Essas trevas que a maioria tem dentro de nós ainda, ignorância, né? E aí então surgindo a luz que organiza esse caos. Porque quando a gente está em trevas, a gente está vivendo um caos, na verdade, né? A gente não está vivendo uma verdadeira vida, né? Com V maiúsculo, praticando as virtudes, em sintonia com Jesus, né? Que é o Mestre. E aí então a gente está um caos, está em trevas, está em ignorância, né? Tá fugindo de Deus, não está cumprindo as leis, né? Tá um caos, uma desordem, né? Tranquilo, entendido, então? É a luz espiritual, né? Todos nós temos que fazer brilhar. Então vamos para o quarto, versículo 4. Tinha mais. Tinha continuação? Tinha continuação. Tá, Sim. então lê para nós, por favor. Toda luz externa aqui que tem ressonâncias internas, certo? Você vai pegar, por exemplo, aqui, só para você ter uma ideia. Você vai em Coríntios 4, versículo... 2 Coríntios, né? 2 Coríntios. Capítulo 4, versículo 4, 6. Versículo 6. Você vai notar a luz decodificada. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é isso mesmo? É quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com a criação do orbe. Então, quando se fala resplandeça, que é a mesma expressão, a vossa luz diante dos homens, é uma outra luz. Então, nós temos que passar pela luz física para entendermos a luz espiritual. Tanto que a própria síntese, a partir do versículo 11, surge definindo a propriedade da luz no campo físico, dos fotônimos normais, para que um dia nós pudéssemos laborar a luz a ser seguida de Deus. No 11 ali que ele dá referência ao 11 que diz: e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Então ali ele vamos ver, passa para frente que ele vai. Ali já vai pro 4 daí. Então ali ele define, né, realmente que a luz então é para resplandecer a luz espiritual, né? E não a luz uma criação material, né? Isso é importante a gente definir nesse versículo 3, né? Então ficou bem claro isso, né? Tranquilo? Então vamos pro 4 agora então. Quem pode ler o 4 para nós aí, por favor? E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então ele diz: e viu Deus que era boa essa luz, que a gente estava comentando, né? E fez separação entre a luz e as trevas. Então ele fez uma separação. Não, tu tem, fala alguma coisa sobre essa separação aí? Da de Bacon aí? Não? E aí nesse comentário? Tem. E viu Deus que a luz era boa. Essa luz era uma perfeita representação de seu pensamento, um reflexo da essência do seu ser. Porquanto Deus é luz, essa luz era agradável, deleitosa, útil. Foi o primeiro passo na reversão do caos escuro. É interessante que as lendas babilônicas atribuam a criação a Marmaduke, o deus Sol. Os homens perceberam a importância capital da luz,
da qual depende toda a vida e a ordem. Em tudo isso, porém, não devemos procurar meros fatos científicos, e sim verdades espirituais muito importantes. Aí ele comenta, a luz é boa. Tá? Ele dá até uma referência até dos egípcios que adoravam o Deus Ra, né? Então que a luz, na verdade, ela serve para a criação. Né? Então, por exemplo, na agricultura, por exemplo, se não tiver um sol, as plantas não crescem, não tem produção nem nada, né? Então, essa luz boa seria o princípio, né? Da vida e das virtudes ou do modo, né? E no sentido assim, nesse sentido, né, que a luz gera a vida, seria a luz solar, né? Que a gente não chegou lá ainda, mas principalmente a gente notar que essa luz não é a vida e vida em abundância, né? Que Jesus nos traz, que é a luz espiritual. A partir do momento que a gente brilha a nossa luz interior, né? Essa é a luz, né? Que a gente deve brilhar, né? Acender e que dá vida, né? Também, tem tudo a ver, né? Aqui tem um do 4, não sei se tu consegue enxergar desse. A luz é energia. Tem do 4 que ele tinha comentado, essa Bíblia do... Não, tem só 5, 6. Ah, tá. Ele faz até como se fosse uma analogia aqui com o homem primitivo, né? Então ele fala o seguinte, os homens temem as trevas. O homem primitivo acendia fogueiras para proteger-se durante a noite. Muitas pessoas não conseguem dormir no seu aposento se não houverem alguma luz. O salmista falou de Deus como quem está coberto de luz, como de um manto. A luz é associada à retidão e à alegria. Fala ali no Salmo 97, versículo 11. Não, mas quando a luz ilumina, a fé cresce. Só os criminosos regozijam-se nas trevas. Ao justo é garantido que a luz aparecerá em meio das trevas. É como se fosse um amparo, né? Uma bondade, um guia, né? Ele comenta ali das pessoas até no dormir, deixar uma luz acesa, né? Então seria para um porto seguro, né? Também. Eu acho que ele trabalha as duas partes, a luz vida e a luz também como A luz física. Exatamente, uma luz física também, mas e a luz espiritual. Isso. Ele também dá o comentário tanto de um quanto do outro, né? E faz essa comparação, uma análise, né? Aqui ele fala que a energia é necessidade vital do homem. A luz é energia. Então, tanto para o habitat quanto para ele mesmo, né? Interiormente. É o que nos dá a vida, é o princípio inteligente nosso, né? A luz espiritual. Aqui tem um comentário de Severino Celestino, que ele diz, e viu Elohim que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então, luz e trevas, não se separa a luz de trevas, ó. Pois onde tem luz não tem trevas, e vice-versa. É só uma colocação didática, como se Elohim batizasse a ausência de luz espiritual, com significado de trevas ou ignorância, ou ausência do bem, como se vê no versículo seguinte. A luz é um reflexo da essência de Elohim, por isso ela é boa. A luz foi criada para destruir as trevas do caos. Os egípcios adoravam Ra, o deus do sol. No zoroastrismo se adorava o Senhor da luz. As trevas representam a ignorância e o mal, e por isso elas representam o que é ruim. Viu? Tem tudo a ver com esse aí, né? Com esse comentário, ele fecha bem aqui também, né? E esse estudo de Severino Celestino que a gente deu é para um estudo neutro, né? Mas ele tem tudo a ver, né, com a doutrina espírita também. Fecha todas.
Então, ou seja, não tem ali, ele diz, não tem como separar, né? Separar luz e trevas. Porque onde há luz, vai repelir as trevas, né? Sim. Se nós pegar aqui e apagar a luz, acende uma vela, ele vai alcançar até um limite ali, né? Acende uma lâmpada mais forte, ainda vai ter pontos que vai ter trevas, né? Mas, então, é um exemplo físico também que a gente vê a olho nu, que onde tem luz não tem escuridão, né? E a gente trazendo para o campo espiritual, aonde tem luz não tem ignorância, né? E tem ausência do mal, né? E do que é ruim. O brilhar nossa luz, brilhar nossa luz interior, é repelir as trevas da ignorância, né? Do que é mal, né? Do que é ruim. Então, toda vez que a gente entrar em movimento de prática, de virtudes, fazer o bem, nós vamos estar repelindo trevas, né? Nós vamos estar repelindo trevas. Porque todo movimento no bem, o mal não vai conseguir sintonizar, entendeu? É como se fosse uma questão de sintonia também, né? Tu vai atrair a luz, né? Vai atrair a luz. Então, repelindo as trevas da ignorância, né? Isso que eu ia comentar. Essa luz ali que ele fala, quando há luz, não há trevas, seria a parte do estudo, né? Conhecimento. Quando tu tem o conhecimento, tu não tem como... Tu pode até querer fingir que tu não sabe, né? Até que a gente comenta aqui, depois que assinou aqui, que já aprendeu, tu pode até querer dizer que tu não sabe, mas sempre vai ter aquela luz, seria o conhecimento também, né? Tu aprende, uma pessoa aprende a andar, vamos supor, por mais que ela não queira andar, ela já tem o conhecimento. Então a luz seria aquele conhecimento que ela adquire, que mesmo que você queira tapar o sol com a peneira, vamos supor, não consegue, né? Tem tudo a ver, tu falou bem agora também, porque tem tudo a ver com a verdade, né? O que é a verdade, o conhecimento da verdade? Ali em João 8,32, que a gente tem uma placa lá na frente, né? E conheceis a verdade vos libertará. Ou seja, estão conhecendo a verdade que são praticando, vivendo, vai nos libertar das trevas da ignorância, né? Tem tudo a ver, né? Então, realmente, o conhecimento é muito importante, o estudo, para a gente não ficar na ignorância, né? A gente precisa saber, conhecer, mas não ficar só conhecer, só no campo intelectual, né? É necessário que a gente sinta no coração, né? E pratique, possa viver isso, né? Que está estudando. Isso a gente sempre comenta que é muito importante, né? Essa tríade, né? O conhecer, o sentir e vivenciar. É muito importante. Esse é o que é o movimento, né? E claro, a gente sabe das dificuldades, né? Mas a ideia é a gente, né, fazer os esforços para fazer o melhor para que aquilo realmente resplandeça, venha à tona, né? Não fique só guardado ali no campo intelectual. A ideia é que bote para fora isso, né? Através do sentimento e da prática. Ali, então, para mais algum comentário? Não. Então tem o comentário do Honório Onofre de Abreu. Ó. Pode ler para nós. Não, tá bom. Haja luz e houve luz, e viu Deus que era boa a luz. Vamos analisar que essa luz estava sendo adequada. Boa luz é no sentido de o administrador estar garantindo um plano absolutamente condizente com as necessidades dos que estão surgindo. Vocês conseguiram captar isso? Então, ou seja, Deus viu que essa luz era boa naquele momento de evolução da humanidade. É a mesma coisa a gente comenta, né? Que lá no Pentateuco de Moisés tinha aquela verdade que foi trazida por Deus, né? Aquelas leis para aquele povo, né? Para o povo daquela época que era um povo rebelde, ainda ignorante, né? Rude.
Então veio uma verdade, uma luz para aquele povo. Entendeu? Aí depois veio Jesus, né? Aí trouxe toda a verdade, né? Para nossa condição evolutiva. Toda entre aspas, né? Toda para nós, no caso, né? Que a verdade com certeza é muito além do que Jesus nos trouxe. Tanto que ele diz, né? Tem muitas coisas que eu tenho para vos dizer, mas no momento não é adequado para dizer ainda, né? Porque mesmo na segunda vinda, que é Jesus, o povo ainda estava num período de transição ainda, né? Do primitivo para o mundo de expiações e provas. Então a ignorância ainda predominava no povo daquela época, né? E eles não entendiam o que Jesus falava. Então que a luz imaginem só se trazer a luz com força total, né? De toda a verdade que existe no universo, essa luz surgir na nossa frente. O que vai acontecer com nós? Vai nos cegar, nós vamos ficar ofuscados, vai ser muito forte a nossa realidade espiritual, entenderam? Vai ser muito forte aquele baque. Então a luz vai sendo feita e vai sendo trazida de acordo com a evolução, a nossa progressão, né? A nossa evolução espiritual. A luz vai vindo à tona de acordo com aquilo que a gente tem, né? E do que é dado. De acordo com o nosso conhecimento, da nossa bagagem, daquilo que a gente pode assimilar, né? De verdade para o nosso momento espiritual, entenderam, gente? Então, a luz vai ser sempre adequada para um momento adequado, né? Sim. É impossível, imagina vir aqui, hoje com a doutrina espírita, veio muito mais coisas, né, que Jesus disse que ia vir, né, que era o Consolador e que é a doutrina espírita. Eu vou dizer muitas outras coisas, mas que vai vir, né? A terceira revelação, o Consolador. E ela veio. E muitas pessoas não compreendem, né? Muitas pessoas ainda rechaçam, né? Ainda falam que é coisa do demônio, que não acreditam. Então vejam que essa verdade, para nós aqui, que é uma verdade que a gente está estudando, para muitos ainda é uma coisa absurda. Entenderam? É uma coisa absurda, é uma blasfêmia isso que a gente está fazendo aqui. Né? Estão se achando. É. Porque que essa doutrina deles que ia vir o Consolador prometido. Estão se achando. E é importante isso, já entrando nisso, novamente a gente ressalta que a doutrina espírita não vem para competir e querer ser melhor que ninguém, né? Ela vem para ajudar, para auxiliar, ela vem para somar aquilo que ainda não compreendem, né? Essa é a ideia. E a ideia de religiões, toda religião é aquela que transforma homens em homens de bem, né? De fazer o bem para com ele, o bem-estar para com a sua vida e o bem para o próximo, né? E tem tudo a ver com a lei maior, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não dando referência de religiões, de raça, de cor, de nada, né? Simplesmente amar a Deus e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, como a ti mesmo, ao invés de que nós temos que nos amar em primeiro lugar, para nós então nos esforçar para amar o próximo, né? É o exercício de fazer o bem, né? Que se eu não estou bem comigo, como é que eu vou estar bem com o outro, né? Fazer o bem para o próximo. A minha luz não vai irradiar para o outro. Porque esse fato da luz, se eu estou irradiando luz, essa luz vai contagiar o outro, o meu próximo. Ele pode estar no movimento de trevas. E o que a luz faz com as trevas? Ela repele as trevas, né? Ou a pessoa pode se sentir bem, ou ela pode se afastar, né? Por que às vezes a gente fala que é espírita, às vezes a gente está se esforçando, né, no bem e tudo mais, e parece assim, às vezes dá uma sensação assim de isolamento, né? De tu estar só, né? Por causa até do preconceito que a gente estava comentando, né? Parece que tu fica assim, tu tá assim, vivendo assim um peixe fora d'água, né? E tem tudo a ver com isso, porque às vezes esse bem
mas outros não estão na mesma sintonia, né? Então vai dar vai ser repelido, né? Essa questão de ideias aí, né? Vamos ver se tem continuação para ali. Não, então ali vai pro 5, tá? Então entenderam então o 4, então? A luz era boa, né, para aquele nosso momento. E aí então houve essa separação no campo didático, né? Nessa didática, então essa separação que a gente está comentando, que a luz vai repelir as trevas, né? Nós praticando o nosso bem vai repelir as nossas trevas, né? Então vamos para o 5. Vamos ler o versículo 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então aqui é o primeiro dia. E Deus chamou a luz, né? Chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Então vamos ver, tem algum comentário aí? Desse aí tem? Então acho que dessa aqui tem, né? 3 ao 5. Isso aqui é o 5, né? É. Para os hebreus, como ainda hoje para os judeus, o dia se inicia e termina ao pôr do sol e não à meia-noite. Só isso que diz. Ele está dando uma definição de dia e noite, né? Lá já pro tempo dos egípcios. Aí o que ele diz aí, o Champlin? Ele fala que chamou Deus à luz. Então, o primeiro dia começou mesmo sem o concurso da luz solar. Sem dúvida, o autor estava pensando em termos de luz e de dias literais, provavelmente de 24 horas, apesar do problema da ausência do sol. Os intérpretes recorrem a toda espécie de contorções para explicar como isso pode ter acontecido, fazendo a luz primeira atuar como se fosse uma espécie de sol, que mais tarde seria incorporada ao sol, quando este for criado. O autor sacro deixa-nos sem nenhuma explanação, e aquelas que muitos têm oferecido são em vão. O autor sagrado não estava pensando em algum aeon ou era, como alguns têm sugerido. Se essa tivesse sido a sua intenção, sem dúvida ele teria deixado clara a questão. Bem pelo contrário, logo adiante ele começou a falar em dias de 24 horas. A ciência sacode a cabeça aqui, devido ao seu ceticismo. Os intérpretes têm oferecido toda forma de explicação, procurando conciliar o relato da criação com a ciência moderna. Aí ele comenta ali, em meu artigo sobre a criação, que antecede a exposição desse capítulo, na 7ª sessão mencionei que algumas teorias que buscam conseguir conseguir essa conciliação. Ele comenta aqui ver outros problemas que são examinados na 5ª sessão daquele artigo. Aí ele fala de noite, que não há de duvidar que o autor sacro falava literalmente. Antes do sol, dia e noite já existiam e tinham suas respectivas funções. Os que interpretam literalmente continuam a depender da luz primeira para produzir dias de 24 horas, sem a ajuda do sol. Talvez o autor sacro não tivesse antecipado o problema que ele criou assim. Os que interpretam ultraliteralmente procuram totalmente identificar até mesmo a data do primeiro dia. Fala de dia 23 de outubro, de acordo com o bispo Usher. Mas essas tentativas apenas lançam confusão.
dias longos e outras explicações e porções. Cada intérprete, à sua maneira, procura corrigir o texto para fazê-lo concordar com a razão ou com a ciência. Ofereço 7 tipos de interpretação na 7ª seção do artigo intitulado Criação. Os estudiosos liberais e críticos aceitam a palavra do autor sacro, mas asseguram que ele estava cientificamente equivocado. Os conservadores, por sua vez, buscam corrigir o texto para que concorde com o que a ciência odiana ensina. O debate elevou a mensagem espiritual do texto e gera rancor teológico. O debate pode ser saudável, mas muitas pessoas preferem o debate doentio. É meio perdido. Isso é tudo só na parte da noite. Depois ele tem mais uma parte que ele comenta aqui, que é sobre houve, tarde e manhã, o primeiro dia. Para os hebreus, o dia começava às 18 horas, o que justifica o fraseado dessa expressão. Os atenienses também computavam seus dias de um pôr do sol ao outro, o que igualmente ocorria entre outros povos antigos, como algumas tribos germânicas e os antigos druidas das Ilhas Britânicas. Os romanos iniciavam o dia à meia-noite. A intenção do autor do Gênesis é, como é óbvio, fazer seu primeiro dia ser um período de 24 horas, apesar da ausência do sol. Orfeu fazia a noite dar início a todas as coisas. Como é que ele tem Plínio, História Natural, ponto 2. Mas o autor sagrado atribui isso à luz de Deus. Porque que não tinha a luz do sol ainda, né? E aí tinha essa luz do dia aí. E as trevas chamou noite. Vamos ver o que diz aqui nesse aqui do Severino. Ele diz: e Elohim chamou a luz dia e as trevas noite. Houve uma tarde, uma manhã, um dia único. Então dia único ou dia e não primeiro dia como os outros. Dia único porque foi o dia de Elohim. Um dia sem dia e sem noite. Um dia diferente, um dia sem antecedentes, pois não existia nada antes dele. Até mesmo os anjos ainda não existiam. Até então Elohim era o único e por isso dia único. Tu vê, né? Então aqui ele dá referência que chamou luz dia e as trevas noite. Então ele dá como um dia único e não o primeiro dia, né? Um dia sem noite. Um dia sem dia e sem noite. Um dia diferente. Interessante, né? Seria, talvez, não sei, ele falar na criação, antes da criação do universo, porque é que nem ele falar aqui, da noite já existia, antes do sol, dia e noite já existiam e tinham suas respectivas funções. Então, pelo que eu vejo aqui, ó, a noite que ele está se referindo parece ser antes da criação do orbe, né? Porque se ele fala que antes do Sol, dia e noite já existiam... Tá falando de outros planetas? Entendi. Eu acho que ele fala que antes da criação do mundo mesmo, né? Nessa parte aqui do Champlin, né? Que comenta de dia e de noite, né? Mais ou menos foi isso que eu entendi. Porque antes do Sol, dia e noite já existiam e tinham suas respectivas funções. Então, se o Sol fosse criação do universo, criou-se o Sol, então seria antes antecedência a criação do Sol, não sei, do sistema, né, da vida, não sei. Agora deu uma... deu uma embaralhada agora. Embaralhada. Aí não diz nada, o que diz o teu comentário aí até o 6 aí, lê, vamos ver. O meu é
do 6 ao 8, então. Vamos ver o que diz. Deixa eu ver. Não é tu falou, não é do A gente tá no 5, né? do 5. Sim. Aí não fala. Não é No 5 daquele lá, a ênfase na palavra falada de Deus é tão grande que cada dia criativo começa com uma ordem ou expressão da vontade divina. Em seguida ocorre a execução da ordem e a declaração culminante, era bom ou equivalente. não entra nesse 5 aqui então. É, Bom, então vamos ler ali então o Honório Onofre de Abreu. Então vamos ver o que ele nos fala sobre isso. pode ler? Tanto que a infância é aquele período em que a pessoa não entrou no mérito no mundo do que ela estava fazendo aqui. Mas quando chega na adolescência, como os espíritos nos ensinam, é que ele começa a sobrenadar dentro de um processo de reencarnação consciente. Então, o que é que ocorre? A tarde representa a eternidade e amanhã o início. Representa a relatividade. Quando eu falo manhã e tarde, estou no meu relativo evolucional. Quando eu falo tarde e manhã, não pode existir um dia que começa na tarde sem ter havido uma manhã. Então eu confesso a minha consciência de que eu estou vivendo um momento que para mim, entre aspas, é o primeiro momento. Mas não é não. Ele já é continuidade de um fator anterior que eu desconheço. Por isso é que, para eu poder atingir a tarde que inicia o dia 2, eu tenho que penetrar numa manhã que está obscurecida dentro de mim. Agora ajudou mais, né? Agora já auxiliou mais, né? Então Achei meio confuso. esse dia único, ó, né? E um dia diferente. Eles então representa o seguinte, ó, o 5, e Deus chamou a luz dia e as trevas chamou a noite, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Então ali ele está dando referência, ele está dizendo para nós, ó, que seria a nossa infância espiritual, ela então seria amanhã, vivendo amanhã, que seria representado assim, o espírito inicia na sua infância espiritual, né? Lembra na questão 115 da doutrina espírita, né? Do livro dos espíritos, que Kardec pergunta, né? Daí os espíritos respondem que o espírito foi criado simples e ignorante, né? A pergunta era: Deus criou os espíritos bons e outros maus? Aí os benfeitores respondem: criou simples e ignorante, né? Então nessa simplicidade e ignorância seria representada a nossa infância espiritual e consequentemente um início. E o que se inicia? O dia não se inicia com uma manhã? Então seria uma infância, uma manhã espiritual. Estão captando agora? E para nós sairmos da manhã espiritual da infância e adentrarmos a tarde, é necessário o quê? Uma evolução, né? Ele vai precisar evoluir para poder amadurecer o espírito para sair da infância e chegar à tarde. Que podemos dizer hoje, no nosso estágio evolutivo, que nós estamos como se fosse na adolescência, né? Espiritual. Hoje a gente não pode nos dar por ignorantes, né? Por completo. Nós estamos a gente já saiu da infância, da manhã, e estamos agora na tarde. Então nós adentramos numa adolescência espiritual, né? Captaram isso? Então é disso que ele está dizendo. Mas ali, quando ele fala, deixa eu ver no final ali, que confundiu a minha cabeça. Que a gente tem que penetrar para poder atingir a tarde que inicia o dia 2, eu tenho que penetrar numa manhã que está obscurecida dentro de mim. Porque na verdade eu vou ter que refletir, né?
Eu vou ter que amadurecer isso para poder penetrar na tarde. Né? Ele diz que ele pensa que é o primeiro momento, mas não é. Então eu confesso a minha consciência de que eu estou vivendo um momento que para mim, entre aspas, é o primeiro momento, mas não é. Nisso ele está falando no sentido que muitos de nós acham que estamos aqui vivendo o primeiro momento. Não tem muitos que têm a sensação, eles não sabem assim quantas vidas eu tive anteriormente. Muitas pessoas não acreditam nem em reencarnação, né? Daí acha que está vivendo aqui um momento único aqui, né? Não tem essa noção, essa ideia, né? Então no caso ele está dizendo, ó, a gente já viveu amanhã, que muitos de nós a gente não sabe que viveu essa manhã, mas já foi vivida essa manhã, todos nós, e que agora estamos numa tarde espiritual, mas que podemos dizer que muitos ainda estão na manhã, né? Não acham? Porque na verdade estão na ignorância, né? Nas trevas da ignorância. Então enquanto eu estiver nas trevas da ignorância espiritual, de não conhecer as leis, de não praticar a virtude, eu estou numa manhã ainda espiritual, porque eu não despertei para a tarde ainda espiritual. Estão entendendo? Faz sentido. O que eu li parecia que seria uma coisa antes da criação do sistema, né? Ele estava falando que já existia dia e noite. Também dava para pensar também do dia e de noite, que nem ele está comentando ali, né? Da evolução, do aprendizado a partir da reencarnação, né? Sim, mas no campo literal, se a gente parar para pensar, quando o planeta Terra foi cocriado, né, muitos acham que o planeta Terra é o centro, né, de tudo, que é o início, mas não é, né? Então dá uma referência também que antes de ter sido cocriado o planeta Terra, já existia o universo. Já existia essa imensidão de planetas. De outros planetas. Né? Isso faz sentido. Isso, então já em outros planetas que foi criado antes do planeta Terra, claro, muito provável que já havia já uma luz lá, né? Um sol lá para iluminar ele lá, né? Já havia luz, dia e noite, né? No campo literal, né? Então veja que a gente estava ali, deu um nó na gente, a gente foi desenrolando o nó. O Honório Onofre de Abreu trouxe bem, ele sempre traz com profundidade os comentários, né? Trazendo sempre para né, aquele comentário interior, né? Vamos ver se ele continua. Não? Ele parou aí? Eu tinha feito mais. Que outra? Ele tem duas versões aqui. Ah, tá. A outra, vamos ver. Não é pra ter duas. Não, eu fui longe. Aí foi aqui que a gente leu, né? Aí pode aumentar ali pra nós. Aqui, né? Tá, então aí tá. Vamos ver se tem continuação ali então. Não, aí parte pro. Daí depois parte. Pode passar pra frente. Aí depois a gente vai ter que ler os 6. Então conseguiram compreender então isso? Dessa parte aí da tarde, da manhã? Desenroscando. Tu vê só, né? Se a gente não tem essa. Não vai lendo, não vai trazendo essas pesquisas aí, a gente pode ficar enrolado, né? Na interpretação, né? Com certeza. Algum comentário vai desenrolar o fio da meada, né? Ainda bem que o Honório nos salva ali, né? Senão a gente ficaria enrolado. Quem me desenrolou foi tu, eu continuei enrolado. Ah, é?
Então vamos para o 6, né? E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Aqui diz: e Elohim disse, haja firmamento dentro das águas, e houve separação entre as águas. Agora ele entra nas águas, né? Então vamos ver os comentários. Tu já leu aí, né? Os Não, comentários vai. esse aqui não. Não? As águas foram separadas e acima da terra havia uma expansão. A palavra expansão ou firmamento transmite a ideia de solidez. Contudo, a ênfase na palavra hebraica original, rakia, não está no material em si, mas no ato de expandir-se ou na condição de estar expandido. Por isso, a palavra expansão é muito apropriada. A evidência de que Deus é o Criador acha-se no ato de estender e não no caráter do que foi formado. Ao longo do Antigo Testamento, o interesse se centraliza nas relações de Deus com a natureza e o homem. Deus é o Criador e, a partir dessa declaração, o Antigo Testamento passa a mostrar que a natureza é uma criatura e uma ferramenta. Do mesmo modo, Deus julga, livra e cuida do homem. Isso aqui é do 6 ao 8, né? Fez um comentário. Então o que tem aí de comentário aí, Champion? Aí tem nessa aí o comentário do 6. O firmamento celeste era iluminado como uma abóbada sólida que se apoia em colunas, capaz de conter as águas superiores, que ocasionalmente caíram em forma de chuva. Esse era um pensamento que eles tinham, né? Antigamente, até no livro de Gênesis fala sobre isso, né? Que a gente estudou, da abóbada. Então eles achavam isso, que tinha águas lá em cima, né? Daí caía aquela água dessa abóbada aí. O que tem aí de comentário? Ele tem uma parte que ele diz assim: temos aqui, e disse Deus, haja firmamento. Temos aqui o segundo dia da criação. Muita discussão gira em torno da natureza desse firmamento. Jó, capítulo 26, versículo 11, sugere uma substância sólida. As lendas babilônicas pintavam o corpo de Tiamat, que teria sido dividido por Marduk. Metade tornou-se firmamento, que representava as águas acima, separando as águas deixadas cá embaixo. Os eruditos do hebraico dizem que a antiga cosmogonia dos hebreus falava uma espécie de taça invertida, que pairava sobre a terra, tocando-a em duas extremidades. Os intérpretes conservadores, objetando a qualquer empréstimo de ideia por parte do autor sagrado e ignorando aquilo em que os hebreus realmente criam, fazem desse firmamento uma expansão e espaço, ou então os céus estrelados. Os trechos do Salmo 29 falam sobre um mar celestial acima do firmamento, mas muitos pensam que essas referências têm natureza poética. Outros conservadores meramente explicam que o autor sacro usou cosmogonias antigas em antigo poético, não querendo ensinar um sistema crasso que a ciência há muito tempo deixou para trás. Os críticos dão maior importância a esse detalhe do que merece, e assim os debates obscurecem nosso entendimento. O poder de Deus continua a ser felizado. Suas palavras continuavam a ser o seu modus operandi. Dentro do relato babilônico haveria um lugar acima do firmamento que serviria de residência às divindades.
as quais, assim sendo, habitam em seu céu separado, isento das molestações das criaturas inferiores. Nosso autor não achou espaço para explicações politeístas, mas antes fez Deus intervir no caos, a fim de separar-nos dele e trazer-nos até a luz. O firmamento seria como se fosse um local de espíritos mais elevados, né? Um local de conhecimento, como fala aqui. Dentro do relato babilônico haveria um lugar acima do firmamento que serviria de residência das divindades, as quais, assim sendo, habitavam em seu céu separado, isento das molestações das criaturas inferiores. Nosso autor não achou espaço para explicações politeístas, mas antes fez Deus intervir no caos, a fim de separar-nos dele e trazer-nos até a luz. Ele fala, pelo que eu vejo, que ele fala como se tivesse um local que... Acho que esse local parece ser meio relativo, mas seria ou de evolução espiritual, né, de interior, né, como se fosse a consciência, ou um local como se, pensando a grosso modo, por exemplo, fosse um nosso lar, um local de espíritos mais puros, enfim. Mundo espirituais, Mundo espiritual, colônias. Seria a parte das colônias, das cidades, mundos espirituais, né? E também, falando nisso, eu acho que poderia... Ele fala que separando de outras criaturas inferiores, também eu acho que nós poderíamos pensar também na questão de evolução dos planetas também, né? Não sei se caberia também. Que, por exemplo, a gente sempre comenta assim, dependendo do teu andar da carruagem, da tua evolução, tu vai ficar, né, no mundo, que vai estar entre um limite, talvez, né? Não sei, uma ideia. E também quando essa pessoa ela fica fora, por exemplo, uma pessoa que não quer praticar as virtudes, que é muito errado, vamos supor, talvez esse mundo espiritual seria um outro local, né, que separaria também. Tem uma coisa a ver com assim, faz sentido alguma questão assim de elevação espiritual, né? Nós podemos nos elevar, né? Então, elevando as águas de cima ao firmamento, né? Elevando o nosso pensamento, né? Os nossos sentimentos, a parte superior, né? Daí a gente se eleva, né? A vertical, né? E no sentido da nossa evolução espiritual seria na vertical, né? E não na horizontal. Esse é o sentido. Porque na verdade aqui no horizontal a gente vai estar... Aqui é o nosso plano de ação, de elaboração, né? Que aí então a ideia é sublimar isso aí tudo, né? É verticalizar, né? Nesse sentido do que a gente está conversando. Vamos ver aqui um comentário aqui do Severino, o que ele diz aqui no 6. Significa, ele diz assim, Elohim disse, haja firmamento dentro das águas e houve separação entre as águas. Significa uma camada sólida separando dois níveis, chamado pelos tradutores de firmamento, significando matéria sólida. Shourak afirma que seu sentido é de camada sólida sobre a terra e os céus como um teto luminoso, representando as águas de cima. Elohim continua agindo com o seu verbo criador para fazer emergir o firmamento de dentro das águas. Os babilônicos afirmavam que havia um lugar acima do firmamento que servia de residência para as divindades e que as divindades habitavam um céu separado, isento das ações das criaturas inferiores. Ele comenta aqui também, isso aí que o Champlin comenta aí. Então aqui ele diz que são diferenças, né?
Então Deus agindo com seu verbo criador para fazer emergir o firmamento dentro das águas. Então significa matéria sólida, que seu sentido é de camada sólida sobre a terra e os céus como um teto luminoso, representando as águas de cima. E aí que a gente trazendo assim à luz da doutrina espírita, a gente pode dizer, né, que aqui, como a gente estava comentando, essa matéria sólida, a gente está trabalhando aqui, fazendo um plano de ação, praticando as virtudes, né, que deveria ser feito assim, né, para elevar, para verticalizar, né. Podemos interpretar assim também, dessa maneira, né? Verticalizar para o firmamento. Aqui seria nós vivendo aqui o plano material, né? O plano material, o campo sólido, como diz ali, né? Mas a ideia é sempre verticalizar, né? Não ficar só na materialidade, só no horizontal, né? Nessas águas de baixo aqui. A ideia é verticalizar, né? Para as nossas ideias, praticando as virtudes, ter pensamentos, né? Elevar o pensamento, né? Não ficar só aqui. Então essa separação, né? Quando ele diz separação entre as águas, né? Há essa separação, né? De quem está vivendo a horizontalidade e aqueles que estão se esforçando na vertical, né? Então existe essa separação, né? E aí então aquele que vive a materialidade está vivendo no campo inferior, né? Está vivendo a inferioridade, a materialidade. Não está sublimando, né, o pensamento, está praticando as virtudes. A ideia é verticalizar. Então verticalizando ele vai estar sublimando, né? É mais ou menos por aí, né? Vamos ver o que o Honório tem para nos dizer ali. Ele faz um comentário ali entre o 6 e o 7. No campo literal, o texto, a narrativa, deixa entender que o nosso orbe, em seu envolvimento, a partir da estrutura geológica, ele estava envolto num processo acentuadamente de vapores. Isso é a ideia que com o decorrer do tempo é que nós tivemos uma expansão, pelo que está dizendo aqui, e que tivemos uma área acentuadamente irrigada, entre aspas, com as gotículas d'água acima desse espaço criado. Água sobre a expansão e água debaixo da expansão. Naturalmente, a área debaixo sobre a expansão foi criando ou recebendo em função das condições levadas a efeito pela misericórdia, pelas leis que regem todo esse trabalho, e se condensaram, criando então os mares com a porção seca de um lado e a porção aquosa do outro. Vocês entenderam assim? Então, água sobre a expansão e água sobre a expansão. Nós estamos batendo nesse particular, porque de vez em quando a gente fica vendo aí as pesquisas da ciência, e eu não quero ficar lançando coisas assim para cogitações, não. Podemos até ter essas coisas de cogitação, porque nós sabemos que a intuição está sendo avocada pela ciência agora. Então ali ele diz, né, no literal, ali no que eles trazem ali dessa ideia de que, então o que acontece, como é que acontece o processo da chuva, né? Então lá na época de Moisés, lá, eles não sabiam que através do processo de evaporação da água, que então vai evaporar aquela água, vai transformar em nuvem, que depois vai vir a chuva, né? Eles não sabiam sobre isso. Então por isso que eles diziam, né, no campo literal, lá na história deles, eles contando, os hebreus,
Por isso que eles achavam que havia água embaixo, né, os mares, e tinha água em cima. Por que que eles achavam que tinha água em cima? Porque chovia. Mas eles não sabiam o porquê, como é que era o processo. Eles achavam que tinha água em cima. Tinha alguma coisa vazando. Entendeu? Tinha goteira. Alguém quer ligar? Então vejam que a gente pode interpretar de vários tipos de interpretação, né? Então tem esse tipo de interpretação das águas de cima e águas de baixo, né? E tem, como a gente falou também, né, aqueles que vivem aqui no campo material, mas que a gente deve sublimar, né, o nosso pensamento, nosso sentimento, elevando, né, acima das questões espirituais, que há um firmamento, né, que há os céus, e que esses céus há muitas coisas lá, né? A gente dentro da doutrina espírita, a gente estuda que há os mundos espirituais, que há colônias, né? Que a gente vai aprender no mundo espiritual, vai evoluir lá também. E a gente vai ficar, os nossos sentimentos, nossos pensamentos, aquilo que a gente vive aqui, nós vamos obter aquilo conforme a gente viveu, né? Se a gente viver um materialismo, nós vamos ficar na ignorância, nós vamos ter trevas, né? Então nós não vamos conseguir, né, elevar o sentimento para poder estar numa colônia, né, elevada. Então a cada um segundo as suas obras, né? Então esse sentido da água que eles entendiam e esse sentido aqui também da evolução, né? Vamos ver vamos ver se continua ali o comentário, o que ele vai dizer mais. Esse aqui, se não me engano, ele deve estar no 6 e no 7, né? O outro já vai pro 8. Ah, tá. Então o outro vai pro 8, não. Tá, então Então aí ele dá essa interpretação da ideia da água mesmo, né? Da água que havia em cima e que eles entendiam que é por isso que eles achavam que havia água em cima, por causa da chuva, né? E a gente interpretou, a gente foi por outro caminho, né? Mas dessa vez inverteu, né? Que daí a gente trouxe o Mário falando do pensamento que eles tinham, então, da água de cima, da chuva. Eu entendi o processo de evaporação, né? E a gente levou pelo lado da interpretação da evolução, né? De nós não viver só aqui as águas de baixo, o materialismo, né? De elevar os pensamentos, sentimentos, praticando as virtudes para sublimar, né? Sublimar. Então, gente, a gente para aí no versículo 6, tá? Que a gente já está encerrando. Então a gente continua no 7 semana que vem. Então a gente avançou mais 3 versículos, né? No primeiro a gente foi até o 3, a gente deu uma resumida ali, né? Deu uma lembrada. E a gente continua então no 7. Anota aí o 7. A partir do versículo 7. Então tá, gente amiga. Eu acho que deu para nós entender um pouco, né? Esses versículos a gente estudou. Deu uma enrolada, teve dificuldades, né? Mas é bom, né? Que através da dificuldade vai fazer a gente estudar mais, pesquisar mais. E de repente vai chegar um versículo que talvez a gente não vai conseguir entender, né? A gente pode se enrolar. Será não que vai conseguir... ter algum que não vai desenrolar? Esse aí esse aí, se tivesse eu... Se a gente não conseguisse desenrolar, daí ia ter que desenrolar no próximo. Tem que dar um jeito de descobrir o fio da meada, como diz, né? Mas tudo que nós falamos, na verdade, mesmo vendo de pontos diferentes, tudo se completa, né? A ideia é essa. Sempre se completa. Por exemplo, eu nem tinha lembrado antes da criação do nosso sistema solar. Tu comentou, daí o Fábio comentou também da criação da evolução, tudo. Por isso que não dá pra ser sozinho. Sozinho ou pegar só um autor. Não dá. Aí tu interpreta só de um jeito. Aí tu vai ler ali, vai ficar naquilo ali, mas vai, né? Talvez não vai entender. Então viram a necessidade dessa troca de ideias aí, que a ideia do estudo é esse, ó. E quanto mais comentários a gente trazer, para a gente tentar chegar a um veredito, né? Chegar ao fio da meada ali daquilo tudo, né? Somar tudo, daí trazer
né? Daí, então tem bastante comentário. O Honório Onofre de Abreu também é muito bom, né? Para nós, que a gente vai... Esse aqui tu não leu. Esse aqui ele não é por versículos, ele fala no geral, assim, né? Dá para ver alguma coisa ali, talvez se a gente... Uma coisa que a gente não tenha, talvez tenha alguma explicação ali, né? Então é bastante coisa para estudar, né? E aí, por isso que eu digo, a gente não tá aqui para decidir nada, fechar nada, né? A gente tá aqui, na verdade, aqui que é um grupo de estudo, a gente tá aqui para estudar, para aprender. Ninguém aqui é um doutor, né? Porque alguém pode vir ali nos comentários, tá, mas vocês estão... Né? Daqui a pouco pode dar uma dificuldade, mas vocês não conseguiram interpretar, né? Mas na verdade nenhum de nós consegue interpretar, né? Entenderam a ideia? Ninguém interpreta. A ideia é que cada um traz um comentário, os estudiosos vão trazer e nós vamos tentar, Inventar uma coisa nova. tentar desvendar, porque cada um vai dizer uma coisa, nós vamos somar aquilo, tu tentar desvendar aquilo, né? A gente pode ter ideias. Que nem agora a gente teve uma ideia, a gente começou a desenrolar um fio ali, teve uma ideia aqui diferente daquela que teve ali no Honório, por exemplo. Uma ideia dessa da evolução mesmo, né? De nós estarmos aqui na nossa reencarnação, porque nós temos que entender que o processo de água no Novo Testamento ele tem a ver com reencarnação, gente. A água tem tudo a ver com a nossa reencarnação. Porque a gente reencarna a gente inicia o nosso corpo, o processo de formação, dentro do útero materno. Não é dentro do líquido amniótico, né? Então a gente entra na água. Então quando a gente reencarna, a gente está na água. A gente volta, a gente mergulha na água. Não é? Quando Jesus fala com Nicodemo, é necessário que o Espírito, né, entre dentro do... Ele achou que ele ia voltar ao ventre, mas como um homem velho vai entrar por dentro de um ventre de uma mulher, né? Através do processo da reencarnação, né? Então, águas de baixo, a gente pode ir além disso, aí, águas de baixo. Então, seria a nossa reencarnação aqui. E aí, como a gente diz, nós vamos fundamentalizar essa reencarnação no processo materialista, que não é o caso, né? O ideal é que a gente sublime, que a gente possa se espiritualizar, né? Nos elevar espiritualmente e sublimar com as águas de cima. Porque, na verdade, a nossa verdadeira pátria é as águas de cima, né? O mundo espiritual. E aí, então, quando a gente reencarna, a gente vai reencarnar nas águas de baixo. Não faz sentido, agora não ajudou mais, agora. A gente conseguiu, com a ajuda, a espiritualidade também nos ajuda, amor, nos inspira. E vai fazendo com que a gente entenda. Que no início parece ser um bicho de 7 cabeças. Daqui a um pouco começa a vir, entendeu? É natural, começa a vir a ajuda. E a boa vontade, a pesquisa, o estudo é importante. Mas é que o fim de tudo é que a gente consiga chegar, né, ao veredito, né? Que é importante, pelo menos a uma luz, não definir, como a gente disse, né? Jamais definir uma interpretação. Como a gente diz, daqui a pouco a gente vai indo além disso aí. E vai indo, entendeu? Essa é que é a ideia, né? Muitos, cada um tem vários tipos de interpretação e pode querer definir naquilo que acha que é aquilo ali, entendeu? Daqui a pouco alguém vai definir, acha que a água de cima é a chuva, a água de baixo é o oceano, ele definiu ali, né? O ponto de interpretação dele, a definição dela é aquilo. Ele não vai além daquilo ali, entendeu? Já nós, a gente pode ir além, né? Pode ir mais. Tá, gente? Então tá. Muito obrigado pela participação de todos aí que estavam conosco. E a gente então convida a todos, nós estamos fazendo nossa prece de encerramento. E vamos então agradecer por mais este encontro da noite de hoje, pelos nossos benfeitores, nossos familiares, amigos estarem conosco, nos ajudando, nos auxiliando a interpretar, a estudar a Bíblia. Esses ensinamentos tão importantes para nossas vidas, para a nossa evolução espiritual, e que a gente possa sair daqui com entendimento mais claro, mais nítido, e cada vez que possa se descortinando cada vez mais, a gente possa ir aprendendo
esses mistérios da Bíblia, né, que todos nós temos muito interesse em aprender, em desvendar. Obrigado a todos e damos então por encerradas as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.